dia, amados irmãos, que a paz esteja com todos. Vamos falar hoje um pouco sobre dois textos. Primeiro, eu queria falar um texto que encontra-se lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz: Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vejam bem, isso é Jesus falando. Jesus dizendo para os discípulos, para os seus seguidores, que nós não podemos amar a Deus ou servir a Deus e o dinheiro. Jesus ele nunca chegou a chamar César, os imperadores de Roma, de Senhor. Mas interessante que aqui ele chama algo de senhor, e é justamente o dinheiro. Quando ele diz, não podemos servir a dois senhores. Então, são dois senhores. Olha, um senhor é Deus e o outro senhor é o dinheiro. Amados, existe tanta gente depositando sua confiança, depositando o seu amor no dinheiro, servindo ao dinheiro, sendo escravo do dinheiro e nada para Deus. Quando ele fala de Senhor, é justamente se tornar escravo. Veja que existe duas situações, dois tipos de pessoas, o Senhor e o servo ou escravo. No caso aqui ele diz diz aqui nitidamente que um dos senhores é o dinheiro. E se ele é o Senhor, alguém está sendo escravo, que é aquela pessoa que está endeusando o dinheiro, né? Mais adiante, Paulo ele vem enfatizar mais essas palavras de Jesus lá no livro de Mateus, né? Paulo ele vem falar já para Timóteo que estava iniciando uma vida missionária. Paulo era uma espécie de mentor, de reitor, sei lá como poderia dizer, de professor, né, de mestre de Timóteo. Então, Paulo, nas cartas de Timóteo, a gente observa que essas cartas são orientação de alguém que que teve uma vida, que teve bastante experiência, e dentro de suas experiências ele está repassando para a outra pessoa dar continuidade ao seu trabalho. Essa é a realidade da carta de Timóteo, das duas cartas de Timóteo. E na primeira carta de Timóteo, lá no capítulo 6, no versículo 10, Paulo fala para Timóteo o seguinte: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cuja desenfreada desejo alguns se afastam da fé. Por esse desejo pelo dinheiro, por esse desenfreado amor, muitos se afastam da fé, né? E a si mesmo se aflige com múltiplos tormentos. Então Paulo ele vem orientar a pessoas que dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, amados. É você fazer o dinheiro de Senhor. É você fazer do dinheiro o seu Senhor. Colocar no lugar que é devido somente para Deus, né? Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É você amar o dinheiro mais do que a Deus, mais do que as pessoas, mais do que as amizades. Entendeu? É você colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Ter amor maior pelo dinheiro. Isso aqui é a raiz de todos os males. É daí que vem os falsos ensinamentos, né? O egoísmo e tudo que tem de ruim dentro na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional e dentro da igreja, como a gente vê, né? Pessoas realmente oferecendo um Deus que faz uma barganha, um Deus que negocia por dinheiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, o que é que ele quer com o seu dinheiro, meu irmão? Então é uma das coisas que a gente deve observar. Então nesse momento que a gente possa abrir nossas Bíblias, entender mais essa mensagem, né? E procurar fugir dela. Fugir de pessoas que distorcem totalmente a palavra de Deus com um só objetivo,
que é de arrancar o dinheiro de alguém. Isso é comum nos dias atuais. Pessoas pegaram um texto, um dia desse eu vi um pastor dizendo que Abraão fez um grande sacrifício de oferecer o seu Isaque. Então ele estava ali desafiando as pessoas daquela igreja a também fazer sacrifício a Isaque. Tem um carro, então é o seu Isaque, doe para a igreja. Se tem uma casa, traga a escritura e doe para a igreja, que é o seu Isaque. E ele não entende, não complementa o texto, porque na verdade aquele sacrifício não se consumou. O anjo veio antes e disse que não era para fazer aquele sacrifício. Mas eles não dizem o texto todo. Eles cortam esse pedaço aí para dizer que o sacrifício foi feito, quando na verdade não foi feito. Então eles distorcem, pegam apenas uma palavra pequena, apenas um trecho do texto todo, para poder persuadir a pessoa a dar dinheiro, a doar, a contribuir, até o impossível. Olha que absurdo, né? É dar isso aí. Então, alguns contribuem por medo de se perder, por medo de ir para o inferno, por medo. Outros por culpa e outros pela ganância. Como a gente vê também aquelas ofertas que você vem e dá uma oferta grande com a promessa que Deus vai te retribuir 10 vezes mais ou 100 vezes mais, que isso é um absurdo, não está falando de dinheiro. Então as pessoas caem nessa onda pela ganância. É igual eu converso sempre com meus amados aqui em casa, e eu falo, é a mesma coisa de um golpe aplicado aí, que é chamado golpe do baludo. Quem depois pesquisar aí, veja aí os tipos de golpes do baludo, que é a mesma coisa. Só cai nele quem tiver ganância. Se o cara não for ganancioso, o cara não cai nesse golpe do baludo, certo? Então que nós possamos abrir nossas mentes. Outra coisa são as indulgências, que Lutero refutou lá no princípio da igreja, né? Protestante, e que hoje voltou com toda a força em algumas igrejas. Pessoas vendendo água santa do Rio Jordão, vendendo pedaço lá da tumba, da catatumba de alguém, de algum santo, né? Pessoas que vendem um sabonete ungido, lençol ungido, e tantas outras coisas. Isso aí não é nada mais do que a indulgência. Pessoas compram aquilo achando que vão melhorar de vida, vão ser salvos por isso. Então, meu amado, estou sendo enganado porque não tenho conhecimento, não buscam conhecimento. E quando a gente grava um vídeo dessa natureza, poucas pessoas visualizam, porque estão com a mente tão cauterizada que não tem mais como entrar um pouco de conhecimento. E aí é onde a Escritura afirma também: meu povo se perde por falta de conhecimento. Estão se perdendo, estão enfraquecendo. Estamos vendo uma geração onde as pessoas já não conhecem mais nem a Escritura, né? E infelizmente é a realidade. Então, amados, que a gente possa ter um dia abençoado por Deus, que essa mensagem possa surtir efeito na vida de cada um de vocês. Deus os abençoe, fiquem na bênção de Deus. Amém.